Shalom Adonai, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 27 de maio, sumiu o mês de 2026. Estou aqui. Faz tempo que eu não gravo nada, mas hoje eu vim aqui falar sobre Jó, capítulo 9 e o versículo 11. Eis que ele passa por diante de mim e eu não vejo. Ele torna a passar e eu não sinto. Palavra diferente, né, no livro de Jó, em meio a tantos assuntos ali, né, que Jó passou. Mas, o que Jó está falando ali, né? Quando Jó está respondendo aos amigos, ele reconhece o poder de Deus, mas ele também demonstra angústias. Ele sabia que Deus existia, sabia que Deus é um Deus grande, porém, ele não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo naquele momento. E como enxergar, né? Porque não é fácil. Perdeu filhos, perdeu gado, fazenda, foi ferido. Não perdeu a vida porque Deus não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Mas passou poucas e boas. E na nossa vida, às vezes, ficamos assim. Deus fala como antes. Você se questiona na realidade, né? Deus não fala como antes, ou Deus fala como antes, né? Nada parece fazer sentido. Ah, que sentido faz isso na minha vida? Por quê? Para quê? São muitos questionamentos. E aquele momento em que tudo parece silencioso. Um silêncio. Mas, quando a gente acha que Deus não está falando, que Deus não está agindo, que Deus está em silêncio, a gente se engana, porque é aí que Deus está trabalhando. E silêncio não significa ausência. Deus está ao nosso lado, Ele não está falando, porque há momentos que Ele fica calado, porque Ele quer ouvir sua voz. Ah, Joyce, mas eu já falei, eu já clamei, eu já orei, e nada acontece, porque não é o tempo. E o tempo de Deus não é o nosso. A Bíblia mesmo vai nos dizer que um dia para Deus é como 1000 anos. Então pensa, e 1000 anos para Ele é como um dia. Então não é fácil, né? E tem momentos que a luta ela vem de uma forma que você não vê saída, você não vê forças para continuar. Ah, meu irmão, minha irmã, mas Deus está ali do seu lado. Assim como Ele teve com os discípulos na tempestade, Ele estava dormindo, mas Ele estava agindo mesmo em silêncio. E Ele só levantou a sua voz e a sua mão e mandou que o mar se aquietasse. Daniel na cova dos leões. Eita, que medo, que desespero ser jogado no meio dos leões. Mas os leões viraram gatinhos. E Daniel dormiu, descansou. No outro dia o rei chama: Daniel, tu ainda está vivo? E Daniel responde: vivo, Deus de Israel, né? Não é essa fala, tá, irmã? Eu tô falando aquilo que eu achei interessante agora neste momento. E tantos outros processos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha de fogo ardente.
Enquanto os homens jogaram, os homens já se queimaram. E eles caíram no fogo e nada aconteceu, porque o quarto homem da fornalha estava lá com eles. Não é fácil. E quando Jó fala, ele passa por diante de mim. Ele está mostrando ali que Deus continua se movendo, mesmo na dor. Deus não ficou parado na vida de Jó. Porém, Jó fala, mas eu não o vejo. Jó não conseguia discernir o agir de Deus, pois a dor, ela embaça a nossa visão. Ele não enxergava. Mas mesmo assim, Jó deixou uma frase muito bonita quando aquela mulher olha para ele, né? A sua mulher olha para ele e fala assim, amaldiçoa, nossa, quase não sai, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele fala, como falas uma louca mulher, assim falas tu. Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Não foi fácil para Jó, né? Seus filhos estavam numa festa, comemorando ali, né? Eles eram ricos, tinham condições. Nós que somos pobres gostamos de comemorar alguma coisa. E o inimigo chega diante de Deus e fala, é claro que ele te adora. Ele tem tudo, é o homem mais rico da terra. Mas tira tudo dele. Deus fala, vai, mas não toca, né, na vida de Jó. Chega um mensageiro, Jó estava lavrando a terra, os bois, os animais, os camelos, né? Cada um foi chegando e falando uma coisa que foi levado, roubado, destruído, fogo, enxofre. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor para nos destruir. Porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas Deus é maior na sua vida. Mas se Deus está permitindo que algo aconteça, não que você foi atrás, porque aquele que planta vento, ele colhe tempestade. Se você semeou a maldade, você vai colher a maldade. Se você semeou o pecado, você vai pagar suas consequências pelo pecado, né? Mas se é Deus que está permitindo você passar por algo, creia e tome posse da vitória tão somente, que a vitória virá. E então assim Jó não conseguia enxergar. Mas em mesmo ao desespero, quando a sua mulher olha para ele e fala, né, amaldiçoa teu Deus e morre, ele, louca, como falas uma louca, assim falas tu. Só ganhamos o bem do nosso Senhor, né? Não foi fácil, mas o inimigo não ficou feliz. Ele foi lá e jogou uma enfermidade na vida de Jó, que Jó se coçava com cacos. Eu tiro pela minha prima. Quando ela era criança, ela sofreu de uma enfermidade na pele, que a bichinha coçava, que saía a pele, arrancava. E ela falava para minha mãe assim, tia Fia, ora por mim, tia Fia, passa um pano. Ai, o desespero, o medo, a dor, a angústia, ela vem. Não tem jeito. Nós não sabemos ali. A Bíblia não vai deixar claro todos os momentos de Jó. Vemos ali os seus amigos te acusando porque ele errou, porque isso, porque aquilo. Mas foi permissão de Deus na vida de Jó. E quando ele fala também, ele torna a passar e eu não percebo, ou seja, eu não sinto. Porque o medo, o desespero faz com que Deus fique tão longe da gente. Tão longe. Será que o papai está nos vendo? As coisas de Deus são tão maravilhosas. Nem tudo que Deus faz
vai ser entendido de imediato. Tem processos que parecem confusão enquanto está acontecendo. Parece que está tudo de cabeça para baixo, está tudo dando errado. Mas Deus revela um propósito. E na vida de Jó não foi diferente. Jó perdeu tudo. Até seus amigos viraram-lhe as costas. Sua esposa, apenas aquele caco e o desespero falando com Deus. Mas Jó fez algo muito, muito lindo, que foi quando Deus falou para ele orar pelos seus amigos. É fácil, a pessoa te critica, te humilha, e você vai lá e orar por ela. Aí é onde entra o amor ao próximo, o amor ágape, que é o amor de Deus. Não é fácil. E esse versículo, trazendo para a nossa vida, ele vai nos ensinar que Deus pode estar trabalhando mesmo quando não sentimos. Que a ausência de resposta não significa abandono. Fé também é continuar quando os olhos não conseguem ver. Pois tem momento em que Deus trabalha como a raiz de uma árvore. Você não vê nada na superfície, mas por baixo da terra muita coisa está acontecendo. Hoje nós temos, a internet. Os antigos não tiveram esse acesso, esse conhecimento, mas hoje nós temos, e vemos muitas vezes. Eu gosto de ficar vendo essas coisas. Ali quando a raiz a gente planta. Um exemplo lindo quando a gente está na escola, que eles colocam é o feijãozinho, no algodão, e o feijão começa a brotar. Imagine na terra, a raiz ali por baixo. Tem as raízes mais sensíveis, tem as raízes mais fortes, E a raiz de uma árvore é tudo. Eu já fiz um estudo sobre o poder que a raiz tem. E é algo assim sensacional. E tudo que nós podemos entender, é que Jó não percebia Deus agindo. Mas Deus estava conduzindo em silêncio e agindo por trás de tudo. E lá no livro de Jó, capítulo 42, nós vemos que Deus restituiu tudo em dobro. Tudo em dobro para Jó. Então fique com essa meditação. Às vezes Deus parece invisível no processo. Mas o resultado é tão visível, é tão lindo. E uma reflexão. Tem dias em que Deus passa e a gente não percebe. A dor fala alto, o medo pesa e o coração se confunde. Mas Jó nos ensina que mesmo sem entender, Deus continua passando diante de nós. O céu nunca parou de trabalhar. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso. Mas depende de você, depende de mim, da nossa vitória chegar. Fique com essa meditação.